As mulheres foram submetidas à lógica do machismo, então se eu não era homem, eu tinha que ser mulher macho. Eles botaram um pênis para dizer que eu era sapatão, era a expressão usada, de puta a sapatão. Abaixo a sociedade do machismo, do patriarcalismo e a sociedade produtora de mercadoria. O capitalismo estava em crise, se estava pelo colapso do sistema no mundo todo, demonstrando que isso ia levar à barbárie. Não tem sentido viver se for para continuar a mesmice que muitos estão realizando. Eu tenho que continuar vivendo porque eu tenho um projeto que eu tenho que dizer para o conjunto da humanidade. Você tem que quebrar a sociedade do macho e criar uma sociedade humana e solidária que só pode se dar pela emancipação e pela ruptura com esse sistema do horror e da destruição. Quem é Maria Luísa Fontinelli? Maria Luísa Menezes Fontinelli, filha de Diva Menezes e de Antonino Fontinelli, de uma família de 8 filhos. Eu sou a penúltima, portanto, nem sou a mais velha, nem a caçula, e aí já tem uma questão que interferiu na minha vida. Nós, 4 homens, os mais velhos, e 4 mulheres. Nasci em Quixadá em 1942, mais precisamente na Serra do Estevão. Meu pai tinha propriedade, que era a Fazenda Senegal, que tinha esse nome por conta da presença de escravos na época do meu bisavô vindo do Senegal. E eu nasci na Serra do Estevão, que era uma propriedade menor que meu pai possuía nessa região, quando do período de seca, ou nos finais de ano, ia para essa região. Daí eu nasci na Serra do Estevão, em 27 de novembro de 42. Fiquei morando em Quixadá e, neste período, no sertão, as figuras mais centrais eram a figura do meu pai, muito forte, da minha mãe cheia de amor, de uma senhora negra que nos fazia... nos ninava para dormir, e a sua filha também negra, que era a minha companheira na disputa para sermos mais danadas que os meninos. Então, esta é a marca de uma trajetória que depois se verifica ao vir para Quixadá estudar, inicialmente na casa da minha madrinha, depois no Colégio de Freiras, e aos 12 anos, eu ainda estava no Colégio de Freiras, comecei a namorar e as freiras ficaram sem saber o que fazer com uma menina que, embora morando em colégio de freiras, ou estudando em colégio de freiras e vivendo numa fazenda no interior, já despontava para a questão do amor, para a questão sexual. E ela não sabia o que fazer com Maria. E daí me botaram a fazer tudo o que era possível. Teatro, estudar piano, dar aula de adultos, dar catecismo na periferia da cidade. E daí eu acredito que começou a minha trajetória. Por que uma pessoa tão espontânea? Porque uma pessoa com liderança que aos 12 anos fez o seu primeiro discurso. Em 1958, com 15 anos, eu vim morar em Fortaleza. Eu dizia para minha mãe e o meu pai que não aguentava mais viver dentro daquele colégio. Mas por que a senhora diz que pelo fato da senhora ser a filha do meio, isso lhe trouxe tantos problemas? Eu nem era a mais bonita, que era a querida do papai, que era a Lucinha, nem era a mais velha, que era a minha irmã, que foi ser professora, que era figura importante naquela época, e a minha irmã mais nova, que era a caçulinha querida, e era mais parecida com o meu pai. E daí eu tinha que gritar muito para ter espaço. Os homens mais velhos, como meu pai, tomavam as decisões e tudo definiam. E as mulheres tinham essa relação com o pai, que eu sobrava. Então eu tinha que me fazer querer pelo grito, pela fala e pela exibição.
Qual é a marca que a senhora traz mais forte da infância? É a marca do seu pai? É a marca do meu pai e a marca dessa família negra, com certeza. Que eu digo na disputa com os meninos, como essa questão da mulher surge tão cedo na minha vida como uma marca importante nesse processo de disputa por espaço. A marca que a senhora traz do seu pai é uma marca positiva ou é uma marca negativa na sua formação? Muito positiva. Aliás, meu pai era endeusado por todos nós. A mamãe era a pessoa querida da nossa confiança, mas quem era endeusado, admirado era o pai pela sua determinação, pelo seu envolvimento com as questões sociais que os mais humildes viviam naquela época. Então, essa é a figura, não é? E daí eu venho morar em Fortaleza em 58 e uma outra figura importante passa a permear a minha vida, que é o Jader de Carvalho, sogro da minha irmã, pai do Cid Carvalho, que é o meu cunhado. Eu vivia vizinho ao Jader de Carvalho e bem próximo ao colégio Liceu do Ceará. Eu digo que o destino definiu aí algo muito fundamental na minha vida. O Jader era um socialista, era um comunista, uma pessoa que enfrentava o governo, e o Liceu do Ceará era o espaço onde a juventude se manifestava na época. Ainda com relação à influência do seu pai na sua vida, na sua carreira, a senhora disse que teve uma educação muito rígida na infância e que na época que era estudante universitária, todos os seus colegas, inclusive os professores, fumavam maconha, menos a senhora, que tinha conceitos morais muito fortes. Mas admite também que era uma grande namoradeira. Como é que se deu esse amadurecimento, essa quebra de padrão moral? Veja bem, até hoje eu me acredito uma pessoa muito dentro dos conformes no que se refere a determinados valores e a forma de comportamento. Por exemplo, raramente eu visto uma roupa mais ousada, não é? Então, é sempre esse padrão de vestimento. Quando eu fui para os Estados Unidos, é que teve essa experiência de que todos os estudantes da minha turma de sociologia e o professor que dava a aula sobre a questão da América Latina, ele também fumava maconha e eu não fumava. E quando estudante, foi o período, a década em que eu fui estudante universitária foi o período da década de 60. Portanto, que revolucionou tudo no mundo. Então, eu nem sequer nome feio eu dizia, eu me assombrava até com os nomes feios que a turma usualmente adotava nas suas conversações. No entanto, eu acredito que isso não criou nenhuma dificuldade na minha vida. Ela só me deu rumos bem firmes. Quando a senhora se candidatou à prefeitura de Fortaleza, a senhora tomou o PT como legenda, mas na época pertencia e se identificava mais com o Partido Revolucionário Comunista. Como é que foi tomar a decisão de entrar no PT para se candidatar à prefeitura de Fortaleza? Veja bem, quando eu fui eleita deputada estadual, pela primeira vez em 78, para nós tinha algo muito forte, que era o ensinamento do Lênin. À época nós éramos marxistas-leninistas, e o Lênin dizia exatamente que a cretinice parlamentar. Então eu tinha um verdadeiro pavor da cretinice parlamentar. Então o partido, ele era um instrumento para que você pudesse ocupar um espaço maior, mas esse espaço não era só o parlamento, era fundamentalmente a organização do movimento popular. E o PMDB, no primeiro momento, era o único instrumento. Depois, quando decidimos a candidatura à Prefeitura de Fortaleza, é que o PT surge como exatamente a proposta capaz de realizar esse projeto da administração popular, que passa a ser a marca da nossa campanha e, posteriormente, da administração. A senhora afirma que durante o seu governo à frente da Prefeitura de Fortaleza,
praticamente todos os projetos que dependiam de verbas do governo, do Estado e do governo federal foram colocados na prateleira e não receberam nenhum centavo. Havia um esquema determinado para sabotar o seu governo? Bom, nós temos dois momentos. O momento em que nós derrotamos os adversários na campanha eleitoral, em que a gente diz, ao mesmo tempo derrotamos os coronéis e a proposta reformista. E então, o que é que estava se apresentando naquele momento? Que era uma proposta diferente, não era a proposta que estava nos marcos. E isso causava um pânico muito grande. Eu uso a expressão, é como se fosse o período da Inquisição, que eles diziam, o PT quer governar com o Conselho Popular, que era o nosso slogan. Então há que queimar essas bruxas, querem fazer coisas diferentes. Então houve isso e houve também uma certa rejeição. Eu era, à época, uma pessoa divorciada, com a proposta socialista, à época, e, portanto, fora dos marcos do tradicional. Então, tudo era perigoso para quem estava acostumado com o poder determinado até então pelos coronéis, ou o poder tradicional, que nós quebrávamos com esse paradigma. E fomos extremamente boicotados, mas é bom dizer que não foi só o boicote externo. Havia dificuldades internas do PT e havia dificuldades, inclusive, na nossa própria organização revolucionária, que era o PRC. Quais os políticos que tinham interesse em prejudicá-la? Também eu digo que há dois momentos. O primeiro momento em que estava o Gonzaga Mota como governador. E era muito mais uma questão de não ajudar a prefeitura. Ou seja, num dado momento em que nós pegamos a prefeitura com uma greve, com muito lixo na cidade, uma greve do pessoal da limpeza pública, e o Gonzaga Mota disse na televisão que ia ajudar e não fez. Ou seja, os caminhões foram só para efeito de propaganda. No entanto, o boicote mais direto se dá quando do governo do Tasso Gereissati. O Tasso Gereissati era um projeto novo na sociedade, que ele foi capaz de galvanizar esse sentimento de mudança, que foi o eixo da nossa campanha eleitoral e que depois nós não tivemos fôlego para responder isso na mesma dimensão por dentro da administração, que é um ponto que merece ser destacado. O que é que nós vimos? O Tasso, na sua eleição, galvanizou esse sentimento de mudança e teve apoio das esquerdas. Então, o que é que ocorre? O Tasso, compreendendo que o projeto nosso da prefeitura era completamente diferente do projeto neoliberal do seu grupo que se instalava na administração governamental, ele partiu para o boicote. De que maneira o boicote do governador Tasso Gereissati se materializava durante o seu governo? De que maneira o boicote do governador Tasso Gereissati se materializava durante o seu governo? Bom, nós podemos dizer que de várias maneiras. Uma delas era através do boicote pelos meios de comunicação de massa, que ele tinha um domínio maior. Outra questão, o boicote financeiro. Nós fizemos um grande projeto, estando a cidade com buracos nas grandes vias de tráfego de ônibus, nós fizemos um grande projeto. No primeiro momento, ele foi inclusive conosco levar esse projeto ao Ministério do Planejamento. E o que é que ocorre? Depois, com o processo de mobilização mais forte do movimento popular contra o governo, portanto desmascarando o seu caráter de governo mudancista, ele percebeu que esse projeto iria trazer dificuldades para
o seu governo. E daí resolveu tirar qualquer apoio à administração. Outro projeto, que era a questão da urbanização na praia e a urbanização do centro da cidade, também no primeiro momento ele apoiou inclusive com recursos que seriam dotados pelo governo do estado, e nós tivemos que tocar essas obras com o apoio, sem apoio do governo estadual e sem o seu respaldo junto ao governo federal. É tanto que na época quem nos socorreu foi a Associação de Prefeitos aqui do Ceará, estando na sua frente o prefeito de nome Xaxá, e eles trouxeram pedaços de árvores, o carnaúba, para que nós fizéssemos o projeto da Beira-Mar. Toda a urbanização da Beira-Mar naquela época, com nova roupagem, foi com o apoio da Associação dos Prefeitos, com esse material deslocado do interior para a cidade. Durante a sua campanha para a Prefeitura de Fortaleza, a senhora fez algum acordo secreto com o coronel Adalto Bezerra, governador nomeado pelos generais que governaram o Brasil durante a ditadura? Nós só tivemos um acordo na época, que foi um acordo com o povo. Esta questão talvez seja a desculpa que os coronéis usam para justificar a derrota do seu candidato, que à época era um candidato forte, o Lúcio Alcântara. Disputava com o Paz de Andrade quem seria o primeiro a ser colocado na lista. E nós derrotamos os dois. Então, como justificar esta derrota? Eles tiveram que arranjar alguma desculpa que não colou, porque todo mundo viu a campanha belíssima que nós fizemos e o apoio que foi se dando. Quando, por exemplo, eles fizeram a desastrosa atitude de tirar a vida de um motorista, e nós colocamos isso no nosso programa de televisão, ou quando perseguiram os professores em greve, a exemplo do que está fazendo hoje o governador Cid Gomes. E na época também nós usamos isso no nosso programa, e em todos os momentos nós dizíamos que aquilo era política, não só do atual governador, mas também a política dos coronéis. Então, isso calou fundo no sentimento do povo. O que a senhora está dizendo é que não houve um acordo político durante a campanha para que a senhora tivesse apoio dos coronéis. Nem durante a campanha, nem durante a administração. Mas o que se dizia na época é que a senhora recebia dinheiro e apoio material dos coronéis para fazer a campanha. Isso também não é verdade? Absolutamente. Nós tivemos um apoio extraordinário dos comitês. Por exemplo, comitê de professores que arrecadavam fundos, comitê dos bancários, comitê da juventude, comitê das mulheres, o movimento que se fazia nos bairros. Então vinha recurso de todo canto e lugar, mas em nenhum momento recurso vindo de acordo ou de dotação espúrias. No dia 15 de novembro, a senhora se recusou a anunciar a vitória nas eleições, apesar das pesquisas de boca de urna darem como certa a sua eleição. A senhora temia que pudessem fraudar as eleições na contagem dos votos? Bom, primeiro, como sair da posição que nós estávamos para a vitória? Nós éramos colocados lá na rabada, éramos não sei quantos candidatos. Então, o comício do dia 12 para o dia 13, nós anunciamos a nossa fala, ou anunciaram a nossa fala na madrugada do dia 13. E nós dizíamos que faz escuro, mas eu canto, porque o amanhã vai chegar. Então, naquele momento, o comício grandioso que teve no centro da cidade era revelador de que nós tínhamos realizado a virada. E quando chegávamos na boca de urna, não houve necessidade de fazer o trabalho de boca de urna. Eram todas as pessoas na fila me abraçando e identificando o seu voto. Então, por que eu não quis anunciar, apesar dos companheiros
que era o do Comitê Democrático Operário e Popular, que hoje são os companheiros da crítica radical, mais precisamente o Jorge Paiva dizia: vá lá, a Diz e o Alto estão lá na Rádio Povo esperando para você fazer esse anúncio. E quando nós chegamos lá na Rádio Povo, era tanta gente que nós fizemos uma ciranda e dançamos, já comemorando a vitória. Por que a senhora foi expulsa do PT quando ainda era prefeita de Fortaleza? A Marilena Chauí, à época, cientista política da USP, escreveu um artigo dizendo que o PT estava num processo de liberalização. Portanto, essa coisa da proposta socialista estava ficando um pouco descolorida. E nós começamos a perceber que quando pediu menos ímpeto na nossa trajetória, por exemplo, havia uma cisão. Os companheiros que antigamente eram do PRC e que optaram pela administração da crise que já se anunciava, queriam que eu ficasse no âmbito do Estado, administrando a crise. E os companheiros do antigo PRC e que queriam uma proposta mais arrojada, queriam que eu fosse para a rua, continuar o processo de campanha e de mobilização do povo. Então, era muito conflitante isso aí, mas isso veio se refletir na convenção do Partido dos Trabalhadores, que impediram várias pessoas que tinham se filiado ao PT de ir votar. E houve um confronto terrível e atribuíram isso à nossa pessoa e ao nosso grupo. E para justificar a nossa retirada do PT, usaram esse pretexto das confusões havidas em algumas convenções. No entanto, o que havia já era esse confronto muito forte de ideia que no primeiro momento eu fiquei ensanduichado. Ou seja, ora eu pendia para cá, ora pendia para lá. E isso foi ruim para a administração popular. E no outro momento, quando eu vi que não dava para ficar nos marcos do poder estatal, que era preciso ter cada vez mais esse apoio do povo, o confronto com o PT também se acirrou. E em algum momento a senhora se sentiu traída pelo PT? Eu fiquei profundamente assustada quando disseram que eu estava sendo expulsa do PT. Ainda mais que isso foi comunicado pelo Zé Nobre Guimarães, que tinha sido meu assessor. Nós éramos ambos do PRC, ele tinha sido meu assessor como deputada e chefe de gabinete como prefeito. Então eu fiquei assustadíssima. Não sei se no momento foi maior o sentimento de traição ou foi maior o sentimento de alívio, de poder voar, que esse processo estava sendo muito cerceado. Mais tarde, o deputado José Nobre Guimarães foi envolvido num escândalo que ficou conhecido como o escândalo dos dólares na cueca. Quais são suas relações hoje com o deputado José Nobre? É uma relação que não foi possível quebrar a afetividade que eu sempre tive por alguém que eu praticamente ajudei a criar. No entanto, é uma relação mais distante, porque quebra-se, sem dúvida alguma, desde aquela época e mais recentemente, quebra-se essa relação de confiança que é fundamental entre os seres humanos. Durante a sua administração, a senhora acabou se afastando dos amigos mais próximos que militavam no PRO, o partido fundado após a sua posse. A senhora alguma vez se sentiu sozinha na administração da cidade? Não, isso antes da fundação do PRO, quando da cisão do PRC, porque o PRC é que era essa referência revolucionária que nós tínhamos dentro, mesmo estando dentro do PT, mas tínhamos essa referência. Então, quando houve essa cisão entre o grupo do Guimarães e o grupo da Rosa, Jorge Paiva, é que eu me senti, em determinado momento, muito só. Ora, uma pessoa que a vida toda teve uma militância coletiva, as minhas decisões sempre foram decisões coletivas, sempre foram decisões com esse grupo que se gestou em 73, quando a Rosa saiu da prisão. Eu voltei dos Estados Unidos, onde estava com
o meu marido fazendo pós-graduação e onde tive a minha filha Andréa, que nasceu nos Estados Unidos. É tanto que o povo dizia que ela estudava no exterior. Não é. Ela nasceu nos Estados Unidos antes da minha candidatura a deputada estadual, na época que eu era casada com Agamenon, que é o pai da Andréa e que é uma figura extraordinária que sempre marcou as nossas vidas. E então, ao voltar para o Brasil, em 73, a Rosa saía da prisão, tinha sido presa quando daquela entrevista com o Jarbas Passarinho, que era ministro na ditadura militar, ministro da Educação, e Jorge Paiva e Célia Zanetti, que tinham participado do Congresso da UNE, estavam sendo perseguidos, estavam morando clandestinamente em Fortaleza. Então, isso se deu em 73. E em 75, nós nos constituímos como grupo que cria o movimento da anistia aqui no Ceará, junto com outros companheiros e outras companheiras. Então, como é Raimundo Azélia, como Nildes Alencar, Dona Lourdes Albuquerque, Tota e várias outras pessoas. Então, nesse período, nós, digamos assim, constituímos esse agrupamento que depois está no PRC, dentro do PT, e finalmente se rompe quando da nossa entrada na administração popular. Qual foi o maior erro que a senhora cometeu durante a sua vida pública? Qual foi o maior erro que a senhora cometeu durante a sua vida pública? É bom falar de alguns erros. Por exemplo, quando eu fui prepotente, sendo eleita prefeita de Fortaleza, no contato com o governador, eu disse que ele tinha que, a partir de agora, tocar a música, ou dançar conforme a música que a gente tocava. E eu, usualmente, não sou prepotente. Outra foi quando, deputada estadual, eu disse, no confronto com o governo Vigílio Távora, e diante das notícias desagradáveis a meu respeito, eu disse que a imprensa estava vendida ao governador, que eu considero que foi um erro brutal. E durante a administração, eu acho a vacilação na decisão em seguir essa posição mais arrojada dos companheiros que romperam com o PRC. Também essa demora trouxe prejuízos para a administração. E eu considero que a gente pode dizer que houve também algum outro erro assim, dessa natureza, quando você vacila em alguma questão que é importante ou é decisiva para a população. Quando a senhora administrava a Prefeitura de Fortaleza, a senhora estabeleceu um piso salarial para os professores que a senhora sabia que era inviável de ser pago. Por que a senhora fez isso? Não era inviável ser pago. Era uma forma, inclusive, de você ter o apoio, não só daquela categoria, mas também a demonstração de que compromissos assumidos, eles têm que ser cumpridos. E foi um dos compromissos que nós assumimos. Qual era a visão que nós tínhamos? Que isso aí forçaria, inclusive, a liberação de recursos, como aconteceu. Por exemplo, quando nós tivemos o contato com o presidente do Banco do Brasil para a liberação de recursos que ficavam retidos, porque havia um endividamento muito grande da Prefeitura de obras realizadas no passado. E com a decisão de pagamento do piso aos professores, isso forçou o presidente Calazans a liberar recursos para o pagamento dos professores à época. A senhora sempre declarou que era perseguida pelo presidente Sarney, mas existem depoimentos que garantem que a senhora recebia apoio do presidente Sarney por influência do assessor dele,
o cearense Frota Neto, e também da filha de Sarney, Rosiane Sarney, que intercedia a seu favor. Isso é verdadeiro? A segunda parte. A primeira parte, eu dizia que nós não tínhamos recursos do governo federal. Não tínhamos a liberação como outras prefeituras conseguiam. Nós viemos conseguir isso quando a decretação do estado de calamidade pública, que vieram as verbas através da SUDENE. E vamos à segunda parte. Que recursos vieram através da interferência do Frota Neto? Eu digo que o Frota Neto conseguiu abrir uma janelinha através da Rosiane Sarney. E foi assim que alguns recursos vieram para projetos interessantes, como um desses projetos foi o que atendeu a crianças na periferia de Fortaleza. Muito, muito bonito esse projeto que nós realizamos, pegando os clubes da cidade, centros sociais, para o atendimento a crianças fora da faixa escolar ou no segundo período. Ou outras atividades através do Cláudio Pereira. E recursos para projetos com as mulheres, assim, pequenas janelas que foram abertas, que deram algumas dinâmicas favoráveis ao povo de Fortaleza. Qual é a avaliação que a senhora faz hoje do quadro político do Ceará depois do final da ditadura? O fato de ter havido uma transição conciliada através do colégio eleitoral em que as esquerdas apoiaram Sarney, o processo de conciliação não foi rompido. É tanto que, nesse período, na nossa campanha, pelas diretas, nós colocávamos exatamente não, a conciliação saída pela crise é a revolução. Por quê? Porque nós entendíamos que a conciliação levaria exatamente a reforçar todo esse entulho autoritário, toda essa marca repressiva do Estado e que foi a marca maior no período da ditadura militar. Então, não queríamos a conciliação e lutamos para que não houvesse. É tanto que as manifestações maiores nas diretas já, e que depois isso tem um rescaldo para diretas para prefeito, que também foi uma campanha puxada por nós aqui no Ceará, era no sentido de quebrar esse aspecto da conciliação. Mas esse aspecto da conciliação, ele adubou a mudança. Portanto, a mudança do Tasso Gereissati não era a mudança que nós queríamos de ruptura, e sim foi apenas a mudança da marca dos coronéis, não do projeto de Estado autoritário. O Tasso foi extremamente autoritário. Então, era o projeto neoliberal, porque enquanto nessa visão nacionalista, que inclusive dos próprios militares, o Estado era o elemento fundamental no processo de desenvolvimento, portanto, a perspectiva estatal, que é também das esquerdas, é rompida no governo neoliberal, que o Tasso é a figura exponencial aqui no Ceará. Então, não era um governo de ruptura, mas era apenas um governo que deslocava para o mercado o eixo central do processo de desenvolvimento, tendo o Estado como o seu suporte básico. Por que a senhora se recusa hoje a fazer política partidária? Com a crise, e aí vem um aspecto também muito importante, que é os ensinamentos da administração. O que é que a administração nos dá como ensinamento principal, a administração popular? É de que o Estado não tem como responder numa situação de crise, não tem como responder às necessidades da população. Ele vai favorecer o quê? Principalmente a acumulação do capital. E é o que está sendo feito. Você, numa situação de crise, você tem alguns poucos que se beneficiam, enquanto que a maioria não tem acesso às benesses. Se nós entendemos isso, não só pelo aspecto da administração popular, mas também porque aquela época, com o avanço tecnológico que já se fazia sentir no processo industrial, aqui também no Ceará, nós sentimos isso principalmente pelo setor metalúrgico ou pelo setor bancário, e depois na área da castanha, com a máquina substituindo o trabalho manual das mulheres que se feriam e enlouqueciam com a descasca da castanha.
Então, o que é que você tem? Você tem que a revolução tecnológica apresentava a substituição da mão de obra e que isso trouxe uma crise que não foi analisada. Portanto, os grandes intelectuais, os partidos, os sindicatos não perceberam a natureza da crise que estava se anunciando e não perceberam essa crise que em 2009 vem se manifestar de forma agudizante nos Estados Unidos, portanto, o centro do desenvolvimento e a potência mais importante no desenvolvimento econômico do mundo. E nós começamos a perceber isso. Quem foi o pesquisador da época? O Jorge. Mas as suas pesquisas ele colocava em comum com esse grupo que veio a formar o PRO, que você anunciou. Na época do PRO, tinha grande discussão, Partido da Revolução Operária ou Partido da Revolução Humana. Por exemplo, eu fui uma, ao lado de outras companheiras, que defendíamos o Partido da Revolução Humana, porque percebíamos que a questão da Revolução Operária já estava um pouco assim, quebrando as pernas. No entanto, embora o Jorge quisesse implementar a ideia da Revolução Humana, à época, mas teve que fazer uma inflexão para que o grupo não se dissolvesse. Mas tinha essas duas posições, não é? Então, o que é que você percebe? Que essa crise é uma crise que hoje se apresenta como uma crise terminal do sistema capitalista. Então, não há por que alimentar a política. Não tem alternativa, o mercado determina tudo. Não, o Estado, os partidos, os sindicatos estão só na busca de migalhas, ou no sentido de administrar os interesses daqueles poucos que estão nos partidos ou nas direções sindicais. Então, não dá para ir por aí. A senhora sabidamente tinha uma profunda admiração pelo senador Teotônio Vilela. Qual era o grau de relação que a senhora tinha com ele? A senhora chegou a ter um romance com ele, como se disse na época? A senhora sabidamente tinha uma profunda admiração pelo senador Teotônio Vilela. Qual era o grau de relação que a senhora tinha com ele? A senhora chegou a ter um romance com ele, como se disse na época? Eu disse que foi o romance mais bonito da luta por anistia e ao terminar de fazer toda a explicação dessa relação amorosa, uma senhora perguntou, ela teve ou não uma relação com o senador? Então foi uma relação muito forte, uma relação de admiração e de afeição muito forte. Então logo começou esse processo, digamos, de relação afetiva. Ele identifica um problema sério de saúde, que é o câncer. Então a relação passou a ser muito mais afetiva do que qualquer outra questão. Então, nesse sentido, qual era a possibilidade de uma relação mais forte com o senador? Não havia. Ele era, além de ser um homem casado e eu uma pessoa de profundos princípios morais, além disso, havia uma diferença muito grande. Ele era uma pessoa que tinha uma vida burguesa. Eu sempre tive uma vida simples. A minha filha perguntando ao pai dela se eu sempre tive essa mania de pobreza, ele disse que se eu tivesse uma bananadinha, eu estava muito satisfeita na vida em comer bananada, né? Então, eu sempre tive uma vida muito simples, que trago isso do berço porque o meu pai, o dinheiro que tinha era para gastar ou para dar educação aos filhos, mas porque muito cedo entrei na militância política e até os ensinamentos religiosos, o Cristo, o São Francisco de Assis, eu tive a felicidade de, seja no âmbito da família, ou no âmbito da religião, ou no âmbito da política,
sempre ter orientações extraordinárias. Então eu me sinto uma pessoa privilegiada nesse sentido, porque, inclusive, quando vim estudar em Fortaleza, eu vou fazer esse link com o senador Teotônio Vilela, o colégio que me abrigou aqui, que foi o Ginásio Nossa Senhora de Lourdes, foi depois o colégio que abrigou a luta por anistia. E o Teotônio Vilela, por que foi uma pessoa tão importante na minha vida? Eu digo que foi uma das causas mais grandiosas que eu defendi na minha vida, foi a luta da anistia. Compreender a grandeza da luta pela liberdade e compreender a dimensão de que os seres humanos são iguais, embora com divergências políticas, e lutar até o último momento ao lado do Teotônio Vilela, quando inclusive outros companheiros da luta da anistia deixaram um preso político sozinho aqui no Ceará. E o Teotônio veio de Brasília visitar esse preso político, tudo isso era grandioso. Uma pessoa que não precisava disso para adubar o seu mandato político, que era um mandato conquistado pela própria burguesia. E, no entanto, fez porque foi ganho pela causa da anistia como uma causa nobre, uma causa da paz, uma causa da aliança pela solidariedade. Então isso é grandioso, isso marcou profundamente a minha vida e teria que marcar relações como eu tive não só com o senador Teotônio Vilela, mas como tive com Iranildo Pereira. Foi uma das pessoas que nesse processo de anistia cumpriu um papel extraordinário e logicamente ganhou não só a minha admiração, mas a minha profunda afeição. O fato da senhora ter sido a primeira mulher a assumir uma prefeitura de capital numa cidade tradicionalmente machista e também pelo fato da senhora ser uma mulher divorciada, lhe trouxe muitos problemas? Sem dúvida, havia um ataque muito forte a esse aspecto da sexualidade que se manifestou não só na afirmação de que eu possuía um hotel, que era mentira, como também no combate ao fato de eu ter botado os ex-maridos como assessores. Se eram pessoas da minha confiança, não eram parentes, eram pessoas capazes. E também, quando saiu numa revista pornográfica, o meu dedo de positividade, porque eu sempre fazia assim quando as coisas estavam bem, eles botaram um pênis para dizer que eu era sapatão, era a expressão usada, de puta a sapatão, e até uma coisa que o bispo chamava de minha santinha. Então era uma pessoa de fato que parecia muito polêmica, mas é principalmente o fato de que nós afirmamos algo fundamental que era parte da nossa luta, ou seja, que as mulheres são capazes e que as mulheres não são inferiores aos homens, que eu digo que é uma coisa importante na luta do feminismo, é das mulheres terem afirmado isso. No entanto, o feminismo deixa a desejar. Por quê? E nós vimos que assim como a política, assim como a questão sindical, também a luta feminista. E nós percebemos isso com muita nitidez, não só ao construirmos a União das Mulheres Cearenses, que outras forças políticas queriam que nós botássemos aquela luta dentro dos partidos ou dentro dos sindicatos, não é? Porque qual era o referencial? Era a questão operária, era a questão do basismo, e nós percebíamos que havia algo mais na questão da mulher. No entanto, só viemos delinear melhor isso no nosso espaço internacional. Nós tivemos, em 1995, nós tivemos no Encontro Internacional de Mulheres, na Marcha Mundial de Mulheres, em Pequim, e nós botamos a seguinte faixa: abaixo a sociedade do machismo, do patriarcalismo e a sociedade produtora de mercadoria. Por quê? Porque essa reflexão nossa de que o sistema era o sistema produtor de mercadoria e que a mulher, portanto, a subalterna, era parte do funcionamento desse sistema, já se delineava nessa reflexão que nós fazíamos. Portanto, que havia um elemento que era a sociedade da produção da mercadoria, era a sociedade do valor dissociação. Ou seja, o que tinha valor não eram os seres humanos,
era a energia humana que era incorporada na mercadoria, portanto, para a produção do dinheiro, para garantir o dinheiro. E qual era o outro lado desse sistema, que diz que é o lado obscuro? Exatamente o fato da mulher ter sido colocada subalterna para dar suporte a isso aí. As atividades desenvolvidas pelas mulheres, da afetividade, do cuidado e de outras questões mais ligadas à família e ao lar, não eram consideradas, não criavam valor e, portanto, não eram atividades consideradas importantes. As mulheres foram relegadas a uma posição de inferioridade e até hoje isso é mantido. E isso nós percebemos não só ao entrar na administração popular, como nós percebemos também nessa questão da China. As mulheres foram submetidas à lógica do machismo, do comunismo internacional, de dizer que as mulheres tinham que ficar submetidas ao partido e não fazer manifestação com as outras mulheres. Nós vimos isso na China. E nós vimos o quê? Uma luta que não era pela quebra do sistema, mas sim para que as mulheres ocupassem os espaços dos homens dentro do sistema. E nós sentimos como foi cruel isso dentro da administração. Aquele espaço era espaço para o homem. Então, se eu não era homem, eu tinha que ser mulher macho. E isso ainda hoje existe. E nós, mulheres, na luta feminista, não atingimos o ponto central, que é o patriarcalismo, a cisão de posições ou de comportamento entre homens e mulheres, coloca a mulher numa situação de inferioridade. Portanto, há que quebrar a lógica do patriarcalismo e nós afirmamos que nunca a questão da humanidade é tão forte ligada à questão da mulher. Ou seja, você tem que quebrar a sociedade do macho e criar uma sociedade humana e solidária que só pode se dar pela emancipação e pela ruptura com esse sistema do horror e da destruição. Como é que a senhora gostaria de ser lembrada pelas próximas gerações? Eu penso que como foi cunhado na música, Maria, Maria, uma força que nos alerta. Por que uma força que nos alerta? Há em nós a esperança de construir um projeto diferente pela humanidade. Quando eu digo nós, quem são essas pessoas? Não só Rosa, Jorge e Célia, que em 73 constituíram esse agrupamento, mas todos aqueles que, pela marca da crítica radical ou pelo compromisso em construir um projeto pela humanidade, não se colocam na busca de migalhas ou se satisfazendo com o pouco que recebe de um sistema que está destruindo o planeta e a humanidade. Então, quando eu fui acometida pelo câncer, no primeiro momento eu tive um choque profundo, porque o meu irmão tinha morrido de câncer de estômago há pouco tempo. E eu engoli aquela questão pelo medo da morte. E eu disse, mas se outras pessoas, com menos compromisso que eu, fizeram da doença uma bandeira de luta, por que não hastear essa bandeira? E, portanto, essa é a alerta que eu gostaria, no final, de dizer, não tem sentido viver se for para continuar a mesmice que muitos estão realizando. Então, se eu estou viva depois de 2 anos de ter enfrentado o câncer, é preciso enfrentar outros cânceres que estão a corroer as consciências e o espírito libertário da humanidade.